Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana, Pai Santa Cruz, em Belo Horizonte. É um prazer compartilhar com vocês as belas palavras de vida e vamos continuar, tratando dos nossos estudos bíblicos em Gênesis. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 29, a providência de Deus em um romance, a parte 2, isto porque em Gênesis capítulo 24, nós falamos sobre a providência de Deus em um romance, parte 1. Então, hoje será a parte 2, nós vamos tratar em Gênesis. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Deus soberano e eterno Pai, Deus bendito, nós te louvamos e te engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa aplicar a palavra do Senhor no nosso coração. Ilumine os nossos olhos, Deus, para compreender as maravilhas da tua lei. Ó Deus, e que a palavra do Senhor, ela seja recebida em nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa nossas famílias, proteja-nos, nos guarda, abençoa a nossa nação, abençoa, ó Deus, a todos os ouvintes aqui, ó Deus, na noite, pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. O texto para nossa meditação será Gênesis capítulo 29, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 30. É um pouquinho longo, mas se vocês puderem acompanhar aí, em suas casas, ler nas suas Bíblias, podem ler comigo. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Respondemos: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Respondeu: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Respondeu: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-los. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Falava ele ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ele correu e o comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e a minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Disse-me: qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó e a cobiçaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. E ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizestes? Não te servi eu por amor Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão:
Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrido semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda lhe servirá. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Nós vamos falar, então, sobre a providência de Deus em Romãs, parte 2. Isto porque, lá em Gênesis, capítulo 24, nós tratamos da escolha de Abraão, né, por uma filha também de Labão, a Rebeca, mandando seu servo Eliezer. Esse texto é muito importante porque vai tratar, né, de algo que é comum aos jovens. A escolha de uma noiva, de uma namorada, de um futuro casamento. E com o texto que nós lemos de Gênesis 24, nós vemos que é importante a gente buscar a direção, a orientação do Senhor nessas coisas, né? E buscar a seguir a vontade do Senhor, o caminho de Deus, a direção divina com respeito à escolha de um namorado ou de uma namorada. E aqui nós vemos o erro comum a todos os jovens, podemos dizer, da maioria deles. É fato que existe o remanescente fiel, existe aqueles que seguem a escolha divina, a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus deseja, seguindo a orientação divina. Mas Jacó é marcado por uma escolha diferente da que aconteceu com Isaac, com Rebeca. E há uma diferença que esse contraste é que nós devemos de ver aqui nesse texto. A vida de Jacó, ele é marcada por lutas desde o começo. Desde o ventre da sua vida, foi marcado por luta. Nós vemos, então, ele segurando o calcanhar do seu irmão. Nesse texto, ele está fugindo e está pouco preparado para viver pela fé. Ele sai de Betel, num encontro maravilhoso com Deus, e agora ele vai em Harã. Aqui ele vai encontrar pessoas, que nós vamos mencioná-los. E apesar de ele ter um encontro maravilhoso com Deus, o texto de Gênesis 28, que falamos semana passada, podemos perceber que Jacó não foi instantaneamente mudado e transformado numa pessoa santa. Algumas pessoas pensam que quando a gente converte o Senhor, quando a gente tem uma experiência com a presença de Deus, tudo muda instantaneamente. Não é assim. Nossa vida, tal como na vida de Jacó, velhos hábitos custam acabar. Como aconteceu com Jacó, acontece conosco. Nós estamos num processo de santificação e passamos por disciplinas várias de Deus. Vivemos diariamente por confiar na escolha providente de Deus, fazer a vontade de Deus e confiar nas nossas escolhas costumeiras e ações pecaminosas que satisfazem as nossas vontades, nossos desejos e nossas paixões. É o que nós vamos perceber aqui com respeito a Jacó. Jacó é preparado por Deus em seu mundo de intrigas e enganos. Jacó achava-se preparado para o jogo mundano, da maneira mundana, com enganos e mentiras, fazendo jus ao seu nome, que significa enganador. No caso de Jacó, suas tramóias dão certo, mas o resultado final não é a paz de Deus, e a consequência do seu pecado é amarga. Quantas consequências ele levou para si e para a sua família, por suas escolhas, por seus enganos, por suas manipulações. Apesar de ser um escolhido de Deus, o juízo temporal de Deus, né, a disciplina de Deus por ser filho, vai pegá-lo. Hoje, nossa história de novo se passa no poço, enquanto os que levaram ao matrimônio, e no caso de Jacó, duas mulheres. A pedra é um ponto que marca a vida de Jacó. Nós falamos isso nos textos da semana passada.
Primeira pedra fala desse encontro com Deus. O anjo do Senhor estava junto à pedra, que depois Jacó ofereceu como altar ao Senhor. E o anjo do Senhor é o Cristo pré-figurado, pré-encarnado ali, né? E Cristo é a nossa rocha, é a pedra da nossa salvação. Agora, a segunda pedra fala do encontro com Raquel. Aqui, a iniciativa e força de Jacó é demonstrada ao levantar aquela pedra que um homem só não conseguia. Vários pastores tinham que levantar aquela pedra. A iniciativa física de Jacó fala da sua jornada, de levar a vida pelo esforço humano e pelo seu braço físico. Jacó remove a pedra do poço ordinariamente, que requeria vários homens para tirá-lo dali. Essa força exerce um papel importante na servidão de Jacó, na caminhada de Jacó, e terá um clímax na sua luta com Deus, que nós vamos ver num sermão mais adiante. Jacó luta com Deus. Vocês conhecem a história. Essa coluna, a primeira coluna dá testemunho do encontro com Deus. Depois a segunda pedra, uma terceira pedra, que dá testemunho do seu acordo com Labão na presença de Deus, lá em Gênesis 31. A primeira pedra, que é a consciência da presença de Deus, a segunda pedra já não há essa consciência da presença de Deus e clara da providência de Deus. Podemos dizer que, tal como Jacó, somos quando nós não temos percepção clara da providência de Deus e por isso falhamos em nossas escolhas e agimos por nossas paixões do nosso coração, as paixões mudantes. Podemos ver aí que nesse encontro, em que Jacó satisfaz as suas escolhas, as suas paixões, depois de haver encontrado com Deus, ele encontra com os pastores, ele encontra com Raquel, ele encontra com Labão. Primeiro encontro com Deus, depois ele encontra com pessoas. E a pedra está seguindo Jacó nessas lições. A providência de Deus nesse momento do encontro, nós vamos ver em um homem que não ora. Em um homem que não ora. Jacó viajou para Harã a fim de encontrar Isaac, Eliezer viajou, né, a fim de encontrar uma esposa para Isaac. Jacó está fugindo e ele também procura alguém, né? Ele procura uma noiva. E como servo de Abraão, ele providencialmente encontra junto ao poço. Assim como Eliezer encontra Rebeca junto ao poço, Jacó encontra Raquel junto ao poço. E esse poço vai se tornar famoso futuramente. Hoje os jovens procuram namorados ou namoradas no shopping, por exemplo. Ou na praça, sentado no banco da praça. Alguns, né, talvez não cristãos, buscam na boate, nas danceterias e por aí vai, né? As pessoas não colocam a direção divina na escolha do seu futuro noivo, da sua futura noiva. Nós vamos ver, então, a comparação aqui. É colocada em evidência esse texto, a providência divina, no caso de Jacó, apesar de Jacó fazer as suas escolhas com paixão, Deus está dirigindo toda isso. Porém, o que está em relevo é a comparação entre o servo de Abraão que ora e o patriarca que não ora. Não somente isso. Vocês poderão perceber que Eliezer conta a sua trajetória e fala: Deus foi comigo, Deus me deu sinal. Você lê lá em Gênesis 24, né, tantas coisas, ele citando o nome de Deus, falando o nome de Deus. Jacó, em um só momento, ele cita o nome de Deus. Ele fala apenas da sua viagem. Ele conta das histórias das suas andanças. Mas Deus ainda assim promete estar com Jacó, versículo 15 de 28, que nós lemos semana passada. Pela providência divina, Jacó encontra com pastores, em um momento inusitado, providencialmente arranjado por Deus, e é assim
sucede de sua noiva ir chegando. Porém, mesmo sendo conduzido pela providência de Deus, em diferente comparação com o servo de Abraão, ele não age confiando na direção de Deus. Ele age em alguém que confia na sua paixão. Por quê? Porque ele vê Raquel, a sua beleza física o atrai. A providência de Deus ao enviar Jacó servirá para ele como uma disciplina para transformar o seu caráter. Vamos fazer aqui, então, uma comparação para você ficar bem entendido disso. Comparação entre o servo de Abraão, Eliezer, e Jacó. O servo de Abraão, lá em Gênesis 24, sai com comboios, camelos carregados com muitas riquezas. Jacó sai solitário e vazio. As ações do servo de Abraão são caracterizadas pela oração. As de Jacó, pelo esforço e pela atração física. O servo apresenta um teste a fim de testar o caráter da mulher pela qual buscava. Então, nós lembramos lá, aquela que dá água para os camelos, lá com Gênesis 24. Jacó não faz nenhum teste. Ele não faz nenhum teste à mulher. Ele apenas exibe a sua força. Ele faz tudo para impressionar a mulher, mais pela sua força do que pelo seu caráter. Quantas pessoas querem ganhar as moças, né, com a sua musculatura, né, com a sua beleza física, com a sua força, querendo chamar atenção pelas aparência física. E esses também buscando satisfazer as suas paixões, olhando não o caráter, mas a aparência física. O servo está consciente da providência divina, Eliezer. Jacó age sem nenhuma consciência da presença divina. O servo, quando é recebido pela família, faz uma oração agradecendo a Deus. Jacó não faz nenhuma oferenda de louvor ou de ações de graça. O servo dá presente à família. Jacó não tem nenhum presente para dar a ele. Terá que ser reduzido a um mero trabalhador braçal para conseguir Raquel. Antes, era Abraão que fez a escolha da noiva para Isaac, segundo a direção de Deus. Podemos dizer que Isaac foi um jovem que aceitou os conselhos dos pais, né, com respeito ao seu namoro, ao seu noivado. Aqui Jacó é que escolhe, mesmo porque os pais já, né, o que aconteceu. Mas aqui Jacó que escolhe. Ele faz segundo as suas escolhas pessoais. Ele quer a bonita Raquel para ser sua esposa. Jacó age com base na atração física e não com base na oração. Jovem, você, né, que está procurando um namorado ou uma namorada, como que você tem tomado a sua decisão? Você parte pela vista, ou você ora, ou você busca a direção divina, ou você faz testes com Deus? O texto pressupõe, então, a força sobre-humana do seu amor por Jacó. Jacó não tem sensibilidade espiritual, porque não ora. Ele nada sabe sobre a mulher que ele apaixonou por atração. Jacó está mais em sintonia com o físico e o sensual do que com o espiritual. Quantos jovens não estão assim? Mais em sintonia com o físico, com o sensual, do que com o espiritual. Como que você tem lidado com essas coisas? Como você tem lidado com os seus sentimentos, com as suas paixões? A consequência da falta de oração é evidente nas seguintes cenas, com tramas angustiantes e fraudulentos casamentos de Jacó. Eis a razão por que nós devemos valorizar a oração. Jacó é um homem, a providência de Deus se manifesta na vida de Jacó, no romance de Jacó, e a gente vai ver que essa providência mostra em um homem que colhe o que ele plantou. Aí nós vamos ver, então, a disciplina de Deus na transformação do caráter de Jacó. Começa na ambiguidade da beleza do amor romântico por um pai insensível. Labão é um pai insensível. Jacó, ele vai pela atração física. Jacó trabalha por 7 anos em servidão por um amor ardente. Observe o versículo 15. Jacó vai servir o mais velho. Havia uma promessa, né, que Deus disse a Rebeca, que o mais novo, claro que se referindo
a Esaú, mas essa promessa tem a ver com a atitude agora que Jacó vai enfrentar. Havia a promessa, então, que o mais velho servirá ao mais moço, mas agora é o jovem que serve ao mais velho, ou seja, a promessa é invertida. Jacó vai se tornar um servo com uma ação da disciplina de Deus, ele vai passar aí. Mas mediante a providência de Deus, disciplinadora, ele regressará à terra de Israel, não como Jacó, mas como Israel. Isso é mais para frente, no estudo que nós vamos ver. Ele está sendo disciplinado para se tornar apto a dominar, segundo o modelo divino de liderança de um servo, o que deve acontecer com todos nós que somos servos de Deus. A palavra-chave aqui é trabalhar e servir. Ela começa e termina. Trabalhar e servir aparece nesse texto, as duas palavras aparecem nesse texto 7 vezes. Jacó vai entrar numa longa noite, jornada de servidão, prefigurando Israel, que vai também ficar como servo no Egito por 400 anos. Ele trabalhou por 14 anos com 2 mulheres que não davam bem entre si e com ele próprio. Deus, em sua graça poderosa, vai usar essa situação, por sua providência, essa situação adversa. As promessas de Deus permanecerão firmes, mas Deus irá trabalhar na vida de Jacó através de uma dura santificação. Quantas vezes jovens têm que experimentar a mesma disciplina que Jacó tem que enfrentar, porque fizeram escolhas baseadas nas suas paixões. Assim também o propósito de Deus é nos santificar. As escolhas que fazemos, movidos pelos nossos desejos e paixões, não abalam o caminho da providência de Deus. Deus escolheu Jacó. No entanto, o propósito de Deus é nos santificar por meio do juízo e do sofrimento consequente dos nossos pecados. Isto é algo incômodo a nós, incômodo a você, mas é necessário para a nossa santificação. Em sua providência, Deus põe a ação, a lei da de ser recíproco. Alguém que colhe o que plantou. Jacó vai colher o que plantou. Como diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Ou seja, nós colhemos aquilo que plantamos. E Jacó vai colher o que está plantando. Como Jacó enganou Isaac, quando ele estava cego, assim ele será enganado na noite. Quando ele, em vez de ser dado a Raquel, vai ser lhe dado Lia. Cego, à noite, ele não enxergou que ele estava dormindo com outra mulher. Em Gênesis 27, 2 irmãos são trocados diante de um homem cego. Em Gênesis 29, 2 irmãs são trocadas pela estratégia de Labão, usando as trevas da noite por trás do véu, o qual ofusca a visão de Jacó. Todo o pecado de Labão é usado por divina providência, o enganador sendo enganado. Deus põe os seus propósitos soberanos por meio de uma esposa trocada. Lia virá a ser mãe de Judá, ou seja, ela não era a preterida, assim como Jacó não era o preterido de Isaac, ela não é a preterida, ela que será a mãe de Judá, de Davi e de Jesus Cristo, na linha messiânica. O caráter de Jacó está sendo testado e refinado em sua vivência com seu tio Labão. Labão é astuto, fraudulento, insensível, avarento e ambicioso, tal como Jacó. Jacó provou que é assim também. Assim era a sua vida. Jacó vai passar para a sua vida de esforço, né? Há uma tradição que pinta Jacó como um homem musculoso, forte, gigante. Ele é um homem forte, gigante, musculoso. E se você pensar, é assim que a sociedade vê os heróis de hoje, né? Pessoas musculosas, fortes, gigantes, e nós vamos ver que isso marca a vida de Jacó de esforço, de esforço braçal. Jacó está sendo testado e refinado na vida do seu tio Labão. Jacó roubou a primogenitura, agora ele é ferido grandemente por isso. Ele também é fraudado pela primogênita, Lia. O que se faz é o que se colhe. Esta é a lei bíblica.
Jacó comprou a bênção que recebia de graça. Ele teve que ganhar a Raquel por servidão. Agora ele vai continuar comprando. O certo seria Labão, pai amoroso, ajudar Jacó no primeiro passo para a edificação do seu lar. Era assim que se fazia antigamente. Em vez disso, Labão oferece sua filha por um preço, por um contrato de 7 anos. Ou seja, a gente está vendo aí acordos de mercadoria. Aí é um desprezo à mulher também, porque a mulher é objeto, é olhada como um objeto de venda, tal como algumas mulheres se fazem hoje, infelizmente. Numa festa com muita bebida e comida, Jacó perde o controle de suas faculdades em sua noite de núpcias, embriagado e enganado pela Tebas, Jacó é enganado, tal como enganar Isaac com a pele peluda e por comida e bebida, véu de cegueira. É assim que as pessoas são enganadas hoje, né? Quantas pessoas se entregam a certas relações porque estão embebedados, passaram a noite bebendo bebidas alcoólicas ou drogas. Jacó se casa com a mulher errada por divina providência, pois a errada para Jacó é a certa para Deus. Quem é a certa? Lia, porque ela que é a linha messiânica. Jacó usa as mesmas palavras que Saul usou, me enganou. Jacó havia enganado a Esaú. A luta de Jacó para pegar a bênção de Saul mostra-se na luta da irmã para vencer uma a outra. As intrigas das irmãs é a mesma de Esaú e Jacó. Quem tomará a dianteira? Quem será a preferida? Quem será que me servirá? Veja, meus irmãos, que essa é a lição da lei. A gente colhe o que plantou. O pecado leva à morte. A negligência leva à perda. O egoísmo leva o próprio maltrato que pratica e termina só. Essa é a lei da reciprocidade moral. Jovem, como você tem feito as suas escolhas? Você tem buscado em oração? Você tem confiado na providência de Deus? Tem feito testes? Ou você tem confiado na sua força física, dando a impressão? Você tem buscado olhar a beleza física? Conclusão. Qual é o propósito de Deus em escolher um homem como Jacó? Muitas vezes nós acreditamos que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Deus revela aqueles que o temem. Podemos acreditar até que Deus salva os descrentes que são mais corretos e mais honestos. Não pessoas mentirosas, enganadoras e que andam segundo a sua vontade e escolha das suas paixões. Tal nós éramos, como diz lá em Efésios, que nós andávamos segundo as nossas paixões, segundo as inclinações da nossa carne. Mas Deus nos vivificou em Cristo. Você se parece com Jacó? Ainda que por alguns momentos da sua vida, Deus opera em nossa vida da mesma forma como opera em Jacó. É por meio da graça. Ele escolhe aqueles que não merecem ser escolhidos. E por meio da sua graça irresistível, a sua graça nos persegue pela vida. Ainda que vivamos distantes de Deus, ainda que nós não lembramos, nós não fazemos testes, nós não oramos, nas nossas escolhas, a graça irresistível de Deus nos persegue. Às vezes com dureza, às vezes levando com dor. A sua graça nos buscará. Em Samaria, um poço é cavado por Jacó. Jesus encontrou uma mulher nesse poço de Jacó. Não era também uma mulher virtuosa, tal como Jacó, mas uma pecadora. Uma mulher que escandalizava a vizinhança com uma série de casamentos e divórcios. Jesus disse a essa mulher que vinha lhe oferecer uma água da vida, uma dádiva para a vida eterna. Meus irmãos, a esperança do mundo não está em Jacó. Ou seja, podemos dizer, na representação de Jacó, a esperança do mundo não está nos homens fortes, nos homens musculosos, que se esforçam, que batalham, que buscam no seu braço mortal. A esperança do mundo está em Jesus. A esperança de cada um de nós está em Jesus. Jacó só pôde saciar a sede do rebanho de Raquel, mas não pode saciar a sede da alma sedenta dela, e nem mesmo da sua alma sedenta.
do seu próprio coração, porque o seu coração é encarregado de paixões. Do coração de Jacó não flui a água da vida, mas torrentes de engano e confusão. Tal pode ser o nosso coração. Mas Cristo é a esperança para pessoas pecadoras deste mundo. Só Ele pode saciar a sede do nosso coração. Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode dizer o mesmo que a mulher samaritana? Dá-me de beber dessa água? Jesus é o pastor. Jacó também era pastor, mas Jesus é o bom pastor. É o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Você conhece a profundidade do seu pecado? Suas escolhas têm sido motivadas por suas paixões? Conhece os caminhos da graça providencial de Deus em buscá-lo, mesmo que com dureza, mesmo que um caminho difícil de disciplina, mesmo que você tenha que colher o que você plantou? Poderia não ser assim. Poderíamos ter uma vida mais tranquila, sem nenhumas consequências. Você verifica as consequências do seu pecado? Se você viu que você é tal como Jacó, volte-se para Deus. Arrependa-se do seu coração. Peça perdão pelos seus pecados. Quando você for fazer uma escolha, busque a vontade de Deus. Deseja voltar para Jesus hoje? Aquele que está diante do poço, aquele que pode lhe dar a água da vida, aquele que tem a água da vida eterna para lhe oferecer. Que Deus possa abençoar o seu coração e possa aplicar essa palavra em sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos vocês que nos ouviram. Que Deus possa, com a sua graça e paz, guardar o coração de vocês e busquem a Deus em oração em suas escolhas. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos por cada vida que nos ouve. Ó Deus, que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração. Louvamos o Senhor, porque o Senhor tem vontades. O Senhor tem vontade, Deus, vontade soberana. E ela se cumpre. Ó Deus, apesar de nós. O Senhor nos escolheu por amor, não porque nós merecíamos. Ó Deus, e por sua graça e disciplina, o Senhor também nos trata em nossos corações, ó Deus, fazendo-nos escolher aquilo que nós plantamos. Ó Deus, e mesmo assim, nos leva, ó Deus, para a vida eterna, por meio do teu servo, o pastor Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Salvador. Nós louvamos o teu nome, queremos beber dessa água cada dia, para que essas belas palavras de vida possam fluir do nosso coração para outras vidas. Nós te suplicamos a tua graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz sejam com todos. Assim nós encerramos a nossa produção. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?